Boa noite, Felipe. Felipe, queria te perguntar, por favor, te pedir para explicar o que você queria com a escalação de 4 atacantes. Obviamente que em momentos eles não estavam posicionados como 4 atacantes, acho que deu para enxergar um 4-2-4, um 3-4-3, um 4-4-2, acho que tiveram muitas variações durante a partida. Queria te pedir para essa explicação tática e também te perguntar o quanto te frustra, porque mais uma vez o Flamengo teve ótimas oportunidades, excelentes oportunidades, e não aproveitou esse problema que não existe só no time do Felipe Luiz, já vinha desde o trabalho do Tite. Obrigado. Boa noite. Caraca, hoje desculpa, eu tô rouco. Tomo essa tua pergunta como um elogio. Se você identificou como variações táticas, isso quer dizer que eu tomo, como eu falei, eu tomo isso como um elogio, porque realmente temos muitas variações, temos muitos diferentes detalhes dentro do jogo, dependendo do adversário que temos pela frente. E hoje a minha escalação simples, fui para cima. Simples assim. Vim aqui na casa do Fortaleza, um time que não tinha perdido ainda em casa durante o ano inteiro, continua sem perder em casa, e eu acreditava que a única forma de vencê-los seria ir atacando e tentando ir para cima deles, né? Tentei aproveitar o momento do Plata, que está num grande momento. Com a falta do Everton e do Nico voltando de lesão, aproveitei para usar o Gerson ali, que era mais um volante que também consegue ser mais um homem de ataque. E tentamos explorar mais ou menos os pontos que acreditávamos que poderíamos fazer contra o Fortaleza, que é um time que defende muito bem, que bloqueia muito o meio, e a gente tentou desmontar um pouco essa defesa deles para conseguir machucá-los. Não é fácil, como eu falei, um time que não perdeu em casa, mas não só isso, senão que era o terceiro ou quarto colocado do campeonato, então por méritos próprios, né? Então não sei se isso explica um pouco a tua pergunta, mas basicamente isso. Sobre a frustração, claro, eu já falei na outra vez, eu nunca, jamais vou comemorar um empate, independente se tiver com 1 a menos, com 2 a menos, a gente nunca vai para lugar nenhum para empatar. Queríamos a vitória, não foi possível, tentamos até o último minuto, e com o sabor de que sim, poderíamos ter saído aqui com a vitória, mas da maneira que foi, fica aí, o ponto, vamos levar um ponto pro Rio. Felipe, boa noite. É até injusto cobrar de você, né? Apesar das 3 frustrações, né? O Flamengo empatou com 3 equipes muito fortes, né? Em que poderia ter conquistado o resultado positivo, em determinado momento, até contra o Internacional, estava ganhando no Gigante da Beira-Rio, né? Você que só chegou agora, não dá para cobrar 2023, 2024, mas 2023 você estava aqui como jogador, 2022 e 2021. O Flamengo em 2019 e 2020 alcança um bicampeonato brasileiro, e quando se imaginava que o Flamengo pudesse implementar uma hegemonia no futebol nacional, que acabou não se confirmando. Em 2021, o Flamengo chega às últimas rodadas sem conseguir brigar pelo título diretamente, o mesmo acontecendo em 2022, e no ano passado, embora o Flamengo ainda tentasse dar uma arrancada nas últimas rodadas. A que se deve isso, né? E como explicar para o torcedor o fato de o Flamengo, um clube, o investimento que o Flamengo tem, com o elenco que o Flamengo tem, não conseguir, durante 4 anos consecutivos, brigar diretamente pelo principal título nacional? Bom, enquanto eu estiver aqui, brasileiro sempre vai ser prioridade absoluta. Então, eu levo isso, o Campeonato Brasileiro, como o campeonato mais difícil que existe. O campeonato onde está a regularidade, onde você passa por inúmeros momentos, passa por data FIFA, viagens e tudo mais, e é o campeonato mais difícil para mim que tem para conquistar, e é um dos que eu mais tive prazer em ganhar como jogador. Me incluo sim nessa culpa de não poder estar disputando. Não sei se estamos praticamente, sinceramente não olho muito a tabela, mas não sei se estamos totalmente fora da briga. Mas eu acredito que jogos assim, contra Fortaleza, contra Palmeiras, contra Botafogo, sim, Inter, são jogos que é possível perder pontos, principalmente fora de casa, né? Isso acontece num campeonato, um grande campeonato disputado como o Campeonato Brasileiro. Jogos contra times de rebaixamento em casa, esses jogos são os que te dão o título no final do ano, entendeu? E esses aí é onde você tem que ter essa regularidade. E
Simplesmente isso. Como explicar para o torcedor? Ganhando o próximo jogo. Só a única coisa que eu posso fazer é pensar em ganhar do Internacional, que é o próximo jogo. Tivemos a chance de ganhar 2 brasileiros, 2019 e 2020, como você falou. Outros anos não foi possível, porque os adversários também competem, os adversários também têm prioridades, e às vezes são melhores que você também passa por momentos ruins, e às vezes um começo ruim ou alguma coisa que acontece você não recupera mais. Repito, enquanto eu estiver aqui, esse campeonato é o mais especial. Felipe, você já foi perguntado e repetiu algumas vezes, né, que você é um discípulo do Simeone, né, um cara que não aprendeu a não relaxar nunca, mas essa questão de chances de título realmente ficaram mais difíceis agora. Até o Botafogo está ganhando, agora está abrindo 10 pontos, enfim. Eu queria te perguntar o que você está projetando para esses 3 próximos jogos agora, Inter, Criciúma e Vitória, no teu trabalho mesmo, já de repente projetando um ano que vem, pensando, o que você está pensando em trabalhar para esses jogos, além, é claro, do desejo de vencer que você sempre quer? Bom, eu sinceramente não penso no ano que vem. A única coisa do ano que vem é preparar a pré-temporada, e isso é outra história, né? Eu penso no jogo do Inter. A partir de hoje, no avião, já vou começar a olhar o jogo do Inter, que jogamos contra eles, foi um grande jogo, um adversário que está, se eu não me engano, 15 jogos sem perder, e é a única coisa que me interessa, a única coisa que está no meu controle. Motivar os jogadores é fácil, porque eles estão com a camisa do Flamengo, eles mesmos se motivam. O compromisso dos jogadores hoje foi o melhor possível, e então vamos para ganhar do Inter, e depois do Inter vem Criciúma, e vamos para ganhar do Criciúma, e depois do Vitória, vamos para ganhar do Vitória. A única forma que eu entendo da vida é isso, tentando ganhar do próximo adversário que venha pela frente, e não pensar, por exemplo, em já testar um time para o ano que vem. Eu tenho que colocar os melhores, eu tenho que colocar os que estão treinando melhor, os que estão ou que eu acredito que são os melhores para vencer aquele jogo, e com isso eu passo uma mensagem para o grupo, que quem tiver melhor vai jogar, que tem que trabalhar, tem que disputar a posição. Então ganhar do Internacional, a única coisa que está na minha cabeça. Boa noite, Boa Marília noite. Gabriela do Mosaico Esportivo. Como você avalia o seu comando sobre o Flamengo nesse momento? Obrigada. Quem tem que avaliar são vocês e os jogadores. Repito, não paro nunca para analisar. Estou muito feliz por ter conquistado um título, mas já falei em outras vezes que a minha ambição é muito maior do que qualquer outra coisa e quero mais, então a avaliação fica aí para vocês. Tá bom. Boa noite, Felipe. Pedro Brando, torcida amiga. Felipe, hoje você não utilizou jogadores da base, algo que aconteceu, por exemplo, contra o Criciúma. Eu queria que você explicasse para a torcida essa estratégia, considerando a partida que o Matheus fez, por exemplo, e o próprio Guilherme também, que estreou com o pé direito. Então, foi uma estratégia devido ao adversário que você teve hoje, que é um adversário mais complicado até pela tabela? Cuiabá foi o jogo, não foi Criciúma. Okay. Simples, sentia que o jogo pedia jogadores desse porte, um adversário muito forte na sua casa, um jogo físico, um jogo onde tinha muita transição, muita ida e volta, e entendi que os jogadores que eu coloquei no campo para começar e os que entraram no segundo tempo foram os melhores em condições para poder vencer o jogo. Já vou repetir o que eu falei na outra entrevista. Para mim não importa se tem 16 ou se tem 40, se é da base ou se veio do Real Madrid, não me importa nada, não me importa se ganha mais, se ganha menos, vai jogar o que eu achar na minha cabeça, com o que eu penso para o jogo, e o meu trabalho é esse, é ler o jogo, fazer a leitura do que está acontecendo no campo e tomar as decisões. Se tem 16, se tem 17, se ganha mais, se ganha menos, não me importa nada, vai jogar quem eu achar que deve jogar para ajudar a equipe. Felipe, aqui à sua direita, apesar de você ter vindo rapidamente para a coletiva, com certeza você deve ter conversado alguma coisa com o Luiz, com o Bruno, sobre alguns lances do jogo. E a marcação do pênalti, você não gosta muito de falar de arbitragem, mas tecnicamente, o que você achou das duas decisões do Daronco, primeiro de dar pênalti e depois de cancelar o pênalti? Vamos lá, para mim, já repito, foi o Daronco que apitou a gente contra o Corinthians, não foi? Lá. Adoro o Daronco, mas hoje ele fez uma arbitragem de árbitro do Campeonato Brasileiro de 1990. Apitou perigo de falta. E não tem nada mais que me irrita
Nada que me irrita mais do que um juiz que apita perigo de falta, que apita 40 faltas que não são e que trava o jogo. Isso me destrói, me mata o campeonato. É chato para o telespectador, é chato para a gente. O jogo não anda e você quer intensidade, você treina para ter intensidade e o juiz não permite que tenha intensidade e apita perigo de falta. Isso, para mim, é pior que ele ter revertido pênalti, qualquer coisa. E aí agora vai a minha pergunta. O que a imprensa fala? Eu só vi no telão ali o lance. Que foi ou não foi? Tu achou pênalti? Então, volto a repetir o que eu falei contra o Corinthians. Se tem dúvida na imprensa, se não é unânime a decisão da imprensa, então isso quer dizer que teve dúvida também no VAR. E se tem dúvida no VAR, tem que permanecer a decisão de campo. Acabou. Intervenção mínima. Essas duas coisas me irritaram hoje. O resto, os árbitros erram, os árbitros acertam. Mas eu aqui falo, por exemplo, sempre elogio o Klaus, o Davi que apitou nosso jogo contra o Inter, deixaram o jogo seguir. Só apitam falta quando é falta. E aí o jogador para de se jogar. E fica um jogo bonito, fica um jogo intenso. E como o Roger falou, o jogo mais bonito do Campeonato Brasileiro. Isso depende dos árbitros e tenho certeza que eles analisarão isso aí. Boa noite, Felipe. André Carvalho, da FM Conexão 70. Nós temos um Campeonato Brasileiro longo, várias Copas durante o ano que atravessam semestres. Eu sei da sua experiência na Europa, hoje como treinador. Eu queria que você me falasse da sua expectativa em relação a esse calendário. Há no Felipe uma expectativa de melhorar essa situação, até mesmo porque o Flamengo jogará no próximo ano no Libertadores, com expectativa de mais clubes no próximo ano. O que o Felipe pensa em relação ao Campeonato Brasileiro, outros campeonatos que fazem parte da CBF? É sobre o calendário, você fala? Sobre o calendário. Eu, particularmente, acredito que você ter um calendário lotado, um calendário cheio de jogos, é um privilégio. Eu penso isso. Porque isso quer dizer que o Flamengo está disputando o Libertadores, que está disputando a Copa do Brasil, está disputando o Mundial, está disputando o Brasileiro. Isso quer dizer que o Flamengo conquistou o direito de jogar todas essas competições. Tem clube que tem 3 meses de calendário, 4 meses. Para eles é pior. Eu não vou reclamar do calendário. Quanto mais jogos, mais os meus jogadores vão se desenvolver, mais eles vão jogar, melhores eles vão ficar. E mais competições para a gente poder competir e chegar, né? Dá para ganhar tudo? Com certeza não dá para ganhar tudo. Vamos tentar? Não tenha dúvida. A última pergunta aqui. Boa noite, Felipe. Aqui Moisés Bezerra, da Rádio Pitaguari. O Flamengo já campeão da Copa do Brasil, né, já com vaga garantida para a próxima Libertadores. Você falou em declarações recentes que não ia deixar os jogadores esmorecerem, né, internamente, assim, em questão de Campeonato Brasileiro e o restante da temporada. Queria perguntar se esse sentimento muda ou se o Flamengo vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, vai tentar enquanto houver chances até o final, ou se esse sentimento muda, de certa forma, após esse empate com o Fortaleza aqui. Mesma resposta que eu dei antes pro teu companheiro. Não muda quando você joga com a camisa do Flamengo. Não tem como você não dar o teu melhor, o teu máximo. A exigência desse clube, ela é gigantesca. A torcida que mais exige dos jogadores. E tão certo, porque vestir essa camiseta é um privilégio muito grande para você poder escolher se relaxar. Então, independente se o Flamengo tiver de chance de disputar título, se você está jogando um amistoso, independente de tudo, o que importa é dar o máximo com a camiseta do Flamengo e para vencer o jogo, aproveitar que nós vamos jogar no Maracanã na frente da nossa torcida. Fomos campeões de um título muito difícil de se conquistar, temos que valorizar isso, dar o melhor pelo Flamengo, dar o melhor. E ano que vem, com certeza estaremos tentando competir e chegar vivos no final e lutar por títulos outra vez, não tenha dúvida disso. Ok? Obrigado, pessoal, boa noite.